35 anos depois, a Revolução dos Cravos continua bem viva na memória de todos aqueles que a viveram de perto e de tantos outros que viriam a sentir o efeito libertador que o 25 de abril de 1974 provocou no povo. O Amarante TV foi a entrevistar o homem que tornou Abril uma realidade. Otelo Saraiva de Carvalho ficará na história de Portugal como o grande mentor e estratega da Revolução que iria depor o regime fascista e instituir uma democracia em Portugal. Para o Amarante TV, Otelo Saraiva de Carvalho não poupou as palavras, explicando na primeira pessoa os passos da Revolução. Otelo Saraiva de Carvalho, antes de entrarmos na Revolução, um pouco da sua vida, o seu trajeto, a sua história, gostaria de saber se conhece a cidade de Amarante. Já passei por cá várias vezes, calcorreei algumas ruas, mas não posso dizer que conheço a cidade de Amarante, porque não entrei profundamente em Amarante. Passei por cá, estive cá, mas conhecer profundamente não conheço. Vai assumir aqui o compromisso de um dia visitar a cidade? Se houver oportunidade e houver convite para tal, sim senhor, estarei cá com imenso prazer. Que influência teve na sua vida a sua origem? Muita influência. Eu nasci de uma família pequeno-burguesa. O meu avô materno era então em Moçambique, estava lá colocado, pertencia ao exército ultramarino e era oficial para esse exército ultramarino que funcionava só nas antigas colónias. A minha mãe tinha 16 anos, andava no liceu, quando se apaixonou pelo meu pai, que tinha 21 anos e que tinha ido de Lisboa para lá, por circunstâncias familiares também, que o obrigaram a isso, terminado os 7 anos no liceu em Lisboa, e acabaram por casar e acabei por nascer acidentalmente, portanto, porque eles estavam lá, os meus pais, em Lourenço Marques, Moçambique. Teve uma importância muito grande porque fui conhecendo muito daquilo que viria a formar a minha capacidade de ver as coisas, tentar descobrir outros horizontes. Fui muito influenciado na minha vivência de adolescente em Lourenço Marques pela questão do racismo, que havia o racismo flagrante em Lourenço Marques, não tão obsceno como existia na África do Sul com o apartheid, mas existia também, claramente, e isso chocou muito logo desde miúdo, desde adolescente, e depois já no liceu, nos quase últimos anos do Liceu Salazar em Lourenço Marques, chocou-me também aquilo que eu pude ver da ação da polícia política contra colegas meus do liceu, que eram mais antigos, mais velhos, que andavam já no 7º ano e que se reuniam em casa uns dos outros tal, para ler, estudar e discutir o Capital de Karl Marx ou o Manifesto Comunista de Engels. E que eram presos pela PIDE, que chegava a ir ao liceu para prender nas salas de aula, para levar para a sede da Polícia Política, da PIDE, colegas meus do liceu para os interrogar e tal, porque faziam leituras subversivas. Isso chocou-me violentamente e depois também o exemplo de eleições em que o meu pai, funcionário público, era obrigado a votar no candidato exclusivo da União Nacional, ou mais tarde, já em Lisboa, por parte do meu avô, que era um antissalazista ferrenho e que se via constrangido também a votar no candidato da União Nacional, porque senão ficava sob observação e podia sofrer de sabores por parte da polícia política. Foi capitão em Angola, de 61 a 63, na Guiné de 1970. Alferes em Angola, de 61 a 63, capitão em Angola de 65 a 67 e capitão ainda na Guiné de 70 a 73. Então algumas informações desatualizadas em termos de motor de busca no Google, mas de qualquer das formas a pergunta é esta: como militar, como era a sua visão da guerra colonial? Bem, houve um choque para nós militares, e o meu curso foi o primeiro curso de alferes a arrancar para Angola em 1961. Eu sou alferes de 60, portanto fui promovido a alferes, saí da Academia Militar e do Tirocínio de aspirante em vendas novas em 60, fui promovido a alferes em novembro de 60 e parti em 61 para Angola, a comandar um pelotão integrado numa companhia independente. Um acontecimento que nos motivou muito e pelo choque que houve para nós
foram os acontecimentos de 15 de março de 61 em Angola, em que a UPA, invadindo o norte de Angola, liquida milhares de fazendeiros brancos e respectivas famílias, os empregados negros das fazendas do norte de Angola, e isso a nós chocou-nos profundamente. Foi uma ação de terrorismo perfeitamente inútil, estúpida, em que levou a milhares de mortos sem que se verificasse qual era o sentido positivo dessa ação. Isso motivou-nos muito, mesmo que não concordássemos, pudéssemos não concordar com a guerra colonial, quando Salazar assume a pasta da defesa devido à brilhada do Botelho Muniz em abril de 61, Salazar assume a pasta da defesa e proclama o para Angola rapidamente em força. Nós arrancamos para Angola, eivados do espírito de, sim senhor, vamos defender um território que é nosso e eliminar o terrorismo em Angola. Era uma missão patriótica da nossa parte. Os soldados pensavam da mesma forma e iam mais além, enquanto que, de um ponto de vista de civilização, eu me recusava, e fui perentório em relação ao comandante da companhia, ao capitão, quando ele reúne os alferes da companhia para lhes dizer que tinha recebido uma ordem do quartel-general secreta, dizendo que quando partíssemos do Grafanil, que era o ponto de concentração perto de Luanda, das tropas antes de arrancarem para o norte de Angola, em colunas militares, o capitão chama-nos para nos dizer que tinha recebido ordem para quando partíssemos nas colunas para o norte de Angola, quando e se por acaso sofrêssemos alguma emboscada por parte de guerrilheiros, que, havendo mortos por parte dos guerrilheiros, a nossa missão seria cortar as cabeças aos guerrilheiros para as espetarem paus à beira da estrada, para mostrar aos guerrilheiros que nós, na questão do olho por olho, dente por dente, tínhamos a capacidade de fazer a mesma coisa que eles faziam, cortar as cabeças e tal, desventrar as pessoas e tal. Recusei-me a fazer isso, liminarmente, disse ao capitão, eu não vou realizar qualquer ação desse tipo. Os outros alferes coadjuvaram nessa recusa. No entanto, fiquei espantadíssimo. O capitão depois disse, está bem, hotel, mas então o hotel recusando e os outros, os alferes também recusam, então, mas vocês formam os pelotões e perguntam se há voluntários dos pelotões para executar essa missão, porque é uma ordem do general comandante da região. Qual é o meu espanto? Formo o pelotão, ponho a questão e digo, bem, por acaso para esta ação, este tipo de ação, há algum voluntário aqui no pelotão? Mais de 10 braços se levantaram. Eu fiquei espantadíssimo, dei-lhes uma rapecada enorme, disse, vocês são gente civilizada, são europeus, são gente que tem princípios de civilização, vocês assumem a possibilidade de cortar a cabeça a um ser humano para mostrar que nós somos capazes de fazer a mesma coisa que eles. Então é descer ao nível deles. Bem, a lição foi boa e dei um primeiro toque aos meus soldados, com quem depois teve uma relação ótima e criei excelentes amizades dos meus soldados, dos meus sargentos, etc., e que norteou um pouco a nossa ação, de facto, em Angola. Como é que surgiu a ideia da Revolução? Demorou dias, meses ou anos a gerar essa ideia? A ideia da Revolução germinou em consequência dos decretos que em 1973, um primeiro decreto em julho, o 353/73, elaborado e aprovado pelo Governo, elaborado pelo Ministro da Defesa e do Exército, que era o general Horácio Savina Rebelo, coadjuvado pelo Subsecretário de Estado do Exército, que era o Brigadeiro Alberti Correia. Esses decretos abriam a possibilidade de entrada rápida, com 2 semestres de estágio a civis ou a oficiais milicianos que se encontravam ainda em serviço das unidades por uma questão material, precisavam de estar colocados em algum sítio para entrarem no quadro permanente. Houve aqui um choque muito grande entre esses oficiais oriundos de milicianos que se encontravam na vida civil e que já tinham feito uma comissão como milicianos no ultramar, outros que estavam ainda em prestação de serviço como milicianos nas unidades, contra os oficiais oriundos de cadetes, que tinham feito o seu curso de 4 anos na Escola do Exército e Academia Militar e nas escolas práticas das armas respectivas. Dado que, com a admissão desses civis ou milicianos no quadro permanente, muitos deles passavam na carreira à frente de oficiais oriundos de milicianos.
ultrapassávamos nas promoções. Portanto, há aqui uma questão corporativista que permite iniciar o movimento, chamado movimento dos capitães. Este movimento dos capitães é um movimento perfeitamente desorganizado, mas que se manifesta, que reivindica, que é indisciplinado à luz do regulamento de disciplina militar, mas que ganha rapidamente uma força muito grande, porque começa a contestar o teor desses decretos. E isso leva-nos aqui, em reuniões que vamos fazendo em Bissau, na Guiné, onde eu estava em serviço, a essa altura surge a necessidade de transportar essa ideia de recusa dos decretos, da nossa parte, pela parte de oficiais do quadro permanente, contra os decretos, para transportá-la para um manifesto abaixo-assinado. Eu bato à máquina esse manifesto no quartel-general do Comando-Chefe na Guiné, no quartel-general do Comando-Chefe, bato isso à máquina, tiro uma série de exemplares, recolho assinaturas, 51 assinaturas que eu recolho rapidamente, em finais de agosto de 73, de capitães, alferes, tenentes em serviço na Guiné, e no dia 5 de setembro meto no correio 5 cartas, uma para o Presidente do Conselho de Ministros, outra para o Presidente da República, que era o Presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, o Presidente da República, Américo Tomás, outra para o Ministro da Defesa e do Exército, outra para o Subsecretário de Estado do Exército, que tinham sido os autores dos decretos, e outra para o Ministro da Educação, que tinha considerado o curso da Academia Militar um curso superior ao nível da medicina e da engenharia, etc. Essas 5 cartas foram por mim metidas no Correio de Bissau em 5 de setembro e ficámos à espera da ação do Governo, que poderia ser ou a exoneração imediata, a demissão de oficiais do Exército daquelas 51 assinaturas, entre as quais se encontrava o Salgueiro Maia, por exemplo, e eu também, ou então que houvesse processos levantados, autos de averiguações, etc. Nada aconteceu, porque 4 dias depois, em 9 de setembro, 136 capitães reúnem-se no Monte Sobral, no distrito de Évora, e fazem exatamente a mesma coisa. Discutem os decretos, elaboram um manifesto, 136 assinaturas que vão ser entregues, esse manifesto com as assinaturas, no gabinete mesmo do professor Marcelo Caetano. O resultado, a essa altura, isto avoluma-se, porque vêm manifestos de Angola, de Moçambique, do ultramar, e nessa altura já eram 600 capitães representados naquelas assinaturas dos manifestos. Era muita gente, e para prosseguir a política colonial do governo, que era a continuidade da guerra e a manutenção a todo o custo dos territórios ultramarinos, portanto, tinha que continuar a guerra colonial, o governo vê-se coagido a recuar, porque não podia prescindir assim de repente de centenas de capitães, porque o capitão era a pedra fundamental e basilar para a continuidade da guerra colonial, que era a perspectiva do governo. O resultado, o governo vai exonerar em outubro de 73 o Ministro da Defesa e do Exército, que era o autor dos decretos, mais o Subsecretário de Estado do Exército, coloca lá um general como Ministro do Exército, um outro general e um coronel como Subsecretário de Estado do Exército, e os decretos são revogados. Termina aqui o movimento dos capitães. Aquele movimento dos capitães, que era indisciplinado, desorganizado, reivindicativo e tal, acaba por ter uma vitória retumbante, que é aceito por muitos camaradas nossos como vitória, e portanto a guerra estava terminada, mas felizmente a maior parte não aceita, considera que a vitória não está terminada, ganha consciência da sua força e diz, não, agora é que vamos então ter uma outra perspectiva, que é derrubar este governo que não interessa para o povo e que não foi capaz, ao longo destes anos todos, de 13 anos, de encontrar uma solução política para a guerra colonial. E o Otelo foi a primeira voz? Estava sempre na primeira linha. Resultado, a partir daí, de princípios de novembro de 73, entramos na fase do chamado movimento de oficiais das Forças Armadas. Saímos do Exército, saímos dos capitães, eu fui major, pelos galões de major em novembro de 73, e então avançamos para um outro patamar, que é aliciar oficiais de outras patentes, tenentes coronéis, generais, trazê-los para nós para um movimento mais amplo, mais alargado, e também sair do Exército e passar também a aliciar camaradas da Marinha e da Força Aérea. E foi possível manter tudo em segredo, ou não? Foi possível manter isto em segredo? Não, o Marcelo Caetano sabia disto, as coisas a PIDE ia obtendo informações e tal, sabia que estava a germinar aqui um movimento mais amplo, que foi de facto amplo, o movimento de oficiais das Forças Armadas, que consegue em 1 de dezembro de 73, em Óbidos, fazer um grande plenário clandestino, na Casa do Povo de Óbidos, que leva à constituição
porque este movimento que era desorganizado começa a organizar-se, e então fazemos a eleição de um corpo diretivo, de uma comissão coordenadora executiva do movimento de oficiais das Forças Armadas. Houve muita vontade do governo de parar esta intentona, ou não? Não houve muita? Houve, mas sem saber como molestar os capitães, como não molestar os capitães. A PIDE não intervém, o Marcelo Caetano deve ter dado ordens para não tocar os capitães. Em dezembro de 73 já nós tínhamos feito o plenário de Óbidos, em que tínhamos eleito uma comissão coordenadora executiva clandestina do movimento de oficiais das Forças Armadas, tínhamos eleito 2 oficiais generais, Costa Gomes e Spínola, para um dia, se derrubássemos o governo, porque já era essa a nossa perspectiva, um dia havíamos de derrubar este governo que não interessa, a ditadura. Mas a nossa perspectiva era apresentar reivindicações sistemáticas ao governo, de tal forma que o governo, nessa altura, incapaz de conseguir satisfazer essas reivindicações, acabasse por cair. Era um bocado utópico, mas era a nossa perspectiva utópica. Em dezembro de 73, o governo, espantosamente, aumenta substancialmente os vencimentos dos capitães. Era a tentar comprar os capitães pela parte material. Mas foi um aumento nunca visto. Os capitães não se deixaram vencer por isso. Agradeceram, sim senhor, mas continuaram a luta. Em janeiro de 74, Spínola, que era um dos eleitos por nós, para um dia vir a fazer parte do diretório militar que assumisse a responsabilidade da política do país se o governo tombasse, Spínola assumiu as funções de vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Eu e o outro elemento da direção permanente do movimento de oficiais, que era o Vasco Lourenço, que tínhamos estado na Guiné, eu tinha tido conflitos terríveis com o Spínola na Guiné, mas acabei porque tinha estado na Guiné, ir com o Vasco Lourenço junto do Spínola, ao gabinete dele, de vice-chefe de Estado-Maior na Cova da Moura, dizendo para que tínhamos um movimento e tal, e que o movimento tinha eleito a ele e ao Costa Gomes para virem a fazer parte de um diretório militar quando um dia derrubássemos o governo. O Spínola disse, sim senhor, ok, tal, mas está bem, mas vocês continuam com esse movimento, eu tomo conhecimento e tal, mas vejam lá, tenham cuidado e tal, porque isso é perigoso e tal. Bom, pronto, os acontecimentos sucedem-se até que há um fator determinante para o 25 de Abril, que é o 16 de março de 74. Acontecem várias coisas, entre elas, em fevereiro de 74, a publicação do Portugal e o Futuro do Spínola. Num país em que as primeiras edições de um autor têm sempre 3.000 exemplares, andam por aí, 3.300 exemplares, o livro do Spínola, Portugal e o Futuro, vende em uma semana 100.000 exemplares. E é um choque tremendo para o país e um regozijo enorme para a oposição política do país. Portanto, o livro tem uma aceitação enorme, mesmo considerando, como nós considerávamos, que a solução apresentada pelo Spínola já não podia ser aplicada. Mas haveria ali um confrontamento entre um general prestigiado, como era o Spínola, que tinha feito com a sua máquina de propaganda o encaminhasse para uma futura presidência da República, que ele queria, que ele ambicionava. Portanto, há esse confronto entre esse general prestigiado e o governo que tinha a sua política colonial e queria dar continuidade à guerra. E o Spínola advoga uma solução política para a guerra colonial, para o problema do ultramar, que era a Federação de Estados independentes, com primeiros-ministros, com um governo próprio, com primeiros-ministros, mas subordinados ao centro político que era Portugal-Lisboa. Já não tinha, naquela altura, aceitação por parte dos movimentos de libertação, mas a verdade é que a pedra no charco foi enorme e fez ondas enormíssimas. Em resultado disso, dá-se em março a exoneração do Spínola. Spínola é exonerado, Marcelo Caetano vê-se a contingência de ou se demitir ou exonerar Spínola e Costa Gomes. Spínola, o autor do livro, Costa Gomes, que tinha dado luz verde à publicação do livro. Em consequência dessa exoneração possível, dá-se a intentona das Caldas, que demoraria tempo aqui a explicar como foi. Mas essa intentona e o facto de, na intentona das Caldas, com grande culpa da minha parte, de que fiz para dos meus camaradas para essa meia culpa, terem sido presos 200 militares, entre os camaradas do movimento, que estavam connosco, faziam parte alguns da Comissão Coordenadora Executiva, inclusive, isso fez acelerar o processo do 25 de Abril. Se não tivesse havido o 16 de Março, as coisas que tinham continuado com reivindicações, possivelmente, e não se tinha caminhado decididamente para a operação militar, que
que foi o 25 de Abril. Esse foi o clique. Quem é que marcou a data da Revolução? Eu, ao assumir a minha culpa nos acontecimentos do 16 de Março, assumi também perante os meus camaradas a responsabilidade de, no prazo mais curto possível, que seria a última semana de Abril, elaborar uma ordem de operações para desencadearmos uma operação militar, mas agora com cabeça, tronco e membros. Uma coisa que fosse uma operação militar a sério, só desempenhada por militares e que levasse ao êxito no rumo do governo. Otelo, tinha a noção na altura do que se estava a meter? Tinha ou não? Não tinha bem noção, pá, não tinha bem noção. Inclusive, pá, posteriormente, uns tempos depois, o Almeida Bruno, que hoje é general, pá, reformado e que era um espirulista, pá, o primeiro espirulista dos espirulistas, o Almeida Bruno diz: Otelo, pá, pôs-me o meu nome e diz: Otelo, pá, tu fizeste história, pá. E eu disse: pois é, mas só agora é que começa a ter consciência e diz: não, é pá, tu estás na história, pá, fizeste uma coisa, pá, notável e tal. E eu fui ganhando consciência disso à medida que fui vendo as transformações que o 25 de Abril provocou, como foi o caso da descolonização, a independência, de repente, de todo o império ultramarino que tinha alicerces de areia, mas que existia e que, de repente, países as antigas colónias tornam-se países independentes. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. Depois do amor e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei. Depois do amor e depois de nós, o adeus. Como nas últimas 3 horas, se vão manter fechadas. Não queremos sangue! Vamos fazer fogo de carro de combate que vai destruir o edifício!
O que é que acontece nessa madrugada? Vocês conhecem. Mas gostávamos de saber pela voz daquele que naturalmente foi o líder. Foi uma madrugada de uma profunda angústia, mas também uma certeza muito grande de que a vitória era certa. Eu tinha, a única leitura que eu fiz da ordem de operações, sem ser aos meus camaradas que iam participar no comando de colunas militares que entraram no 25 de Abril, eu para saber, para tentar aquilatar qual era o sentimento de camaradas fora da operação militar, que tivessem em relação à minha ordem de operações, àquilo que eu tinha imaginado como ideia de manobra, movimentação de forças e tal, eu fiz a leitura da ordem de operações em casa do atual general reformado Hugo dos Santos, na altura major, mais antigo que eu, e com a presença do Vítor Alves. O Hugo dos Santos morava no prédio ao lado do meu, em Oeiras, e fiz a leitura e disse, eu gostava de ouvir as vossas opiniões sobre aquilo que eu imagino para desencadear a operação militar. Já tinha a ordem de operações pronta e fiz a leitura integral da ordem de operações. No fim da minha leitura, o Hugo dos Santos diz-me, eu não concordo nada com isso, a minha opinião é completamente contrária. Acho que a perspectiva devia ser reunir todas as forças que o movimento tem, reuni-las num campo aberto e ali concentrar as forças todas e exigir a queda do governo. Eu fui completamente contra isto. Disse, eu não concordo com isso. Nós temos que fazer uma ação ofensiva, não de defensiva. Eu dizia, mas de campo aberto para o quê? Que tipo de campo aberto? O campo de instrução militar de Santa Margarida. Disse, então imagina que nós concentramos ali todas as forças do MFA, que vêm de Viseu, que vêm de Lamego, que vêm de Aveiro, que vêm do Sul, vai tudo para o campo de Santa Margarida. Muito bem. E depois o governo diz, sim senhor, então rendam-se. Nós não rendemos, ficamos aqui, e o governo tem que ir. E o governo corta-nos o gás, a água, a luz, os reabastecimentos, as hortaliças, e depois como é que milhares de homens sobrevivem no campo de instrução militar de Santa Margarida com o governo a cortar tudo? É impossível. Temos de tomar uma ação ofensiva que rapidamente, de surpresa, leve à queda do regime. Portanto, essa hipótese ficou eliminada, a minha manteve-se. E o Vítor Alves perguntou-me, sim senhor, eu concordo contigo, está tudo certo, ok. Pergunta, Telmo, e tens uma solução de alternativa? Isto é, se não ganhar aquilo que tu vais lançar no terreno, qual é a tua alternativa? Isso não tem alternativa. Não tem alternativa porque isto vai ser a vitória rápida e total. Em menos de 24 horas o governo cai. Disse, mas como é que tens essa garantia? Qual é a percentagem que tu atribuis à tua vitória? Eu disse, 80% mínimo. Disse, diz ele era um homem de Estado-Maior, disse, se tu me tivesse dito 20%, eu já achava ótimo. Tu dizes 80%, estou descansado. Otelo, o que é que poderia ter corrido mal naquela altura? Podia ter ocorrido uma quebra final de segurança e de confiança por parte dos meus camaradas, que a essa altura dissesse, afinal, não entro. Aconteceu-me em 2 casos. Contava com determinadas unidades para determinado tipo de ação, importantes, algumas delas, que era o caso, por exemplo, da António Maria Cardoso, da sede da PIDE, e que, à última da hora, só já no posto de comando, é que eu tenho informação que me é trazida pelo Sancho Osório, pelo Major Sancho Osório, que me diz, o Vítor Alves pediu para te dizer, ele esteve comigo, pediu para te dizer que recebeu um telefonema do capitão fulano de tal, que disse que afinal não vai entrar na ação e tal. E esse capitão tinha-me garantido 2 companhias do regimento a que ele pertencia. Eu fiquei um bocado abalado e disse, mas pronto, vamos tentar colmatar essas brechas, mas felizmente foram poucos. Houve aqui 4 fatores decisivos para o êxito da operação. Primeiro, a confiança muito grande dos meus camaradas, quando eu assumi a responsabilidade em 24 de março de 74, de elaborar uma ordem de operações, de preparar toda a ação e depois a comandá-la a partir de um posto de comando que eu iria instalar num sítio qualquer, eles confiaram totalmente em mim. Sim, senhor, pronto, então ficamos a aguardar as unidades que tu nos dês as últimas indicações. Pronto. E eu fiz um trabalho perfeitamente solitário, sozinho, elaborei a ordem de operações, fiz reconhecimentos, preparei a ação e tal. E no dia 24 à noite fui para o posto de comando da Pontinha, onde um camarada meu, Luís Macedo, que fazia parte integrante da Comissão Coordenadora Executiva por parte da Engenharia, que ele me tinha proposto, que podia ser um excelente posto de comando. Eu aceitei, fui lá ver aquilo, reconheci, sim senhor, e ele montou-me o posto de comando todo, o Garcia dos Santos, no dia 24, à tarde, instalou toda a parte de transmissões, antenas de dipolo, rádios, telefones, etc., fez uma montagem ótima. Portanto, a confiança muito grande que os meus camaradas depositaram em mim,
para o êxito da ação foi importante. Primeiro fator. Segundo fator, a confiança muito grande que eu depositei nos meus camaradas, nos jovens capitães, que eu tinha a garantia quase plena de que, dando-lhes uma missão, eu fiz, em 16, 17, 18 e 19 de Abril, chamei-os a locais diferentes e fui dando aos comandantes das colunas, tipo Salgueiro Maia, missões, ele fazia a leitura da ordem de operações e depois a missão que a unidade que ele ia comandar especificamente para competia. Portanto, a confiança que eu depositei nos meus camaradas, total, para o êxito da missão. Sabia que, dando-nos a missão, eles já tinham experiência de ultramar, de comissões de ultramar, organização de colunas, na guerra colonial, etc. Não teriam dúvida nenhuma em saber organizar uma coluna e cumprir a missão, indo até ao objetivo. Terceiro fator de êxito, o anexo de transmissões elaborado pelo Garcia dos Santos. O atual general Garcia dos Santos, em situação de reforma, general 4 estrelas, foi o meu oficial de transmissões e foi pedra fundamental para o êxito do 25 de Abril, porque ele elaborou um excelente anexo à minha ordem de operações, anexo de transmissões, que pôs em ligação todas as unidades, através de redes de rádio, telefónicas, estafetas, etc., com o posto de comando onde eu me encontrava. Eu era o único elemento do posto de comando que tinha na cabeça aquilo que tinha escrito. A ordem de operações, eu sabia exatamente o que é que se ia passar. E, portanto, todas as informações que me chegavam desses camaradas que iam cumprir missões eram para mim essenciais para tomar decisões para que houvesse necessidade de tomar. Finalmente, a surpresa, o fator surpresa que é fundamental em qualquer operação militar e que existiu, de facto, no 25 de Abril, porque até às 3 horas e tal da manhã, a surpresa era total em relação à operação que se ia desencadear face aos elementos do poder. Podemos acrescentar e a população? A população é um fator exógeno para a operação militar, mas que surge beneficamente para o êxito, de facto, da operação. Ainda bem para que esse apoio militar, que nós não tínhamos a certeza, porque nós militares, até ao 25 de Abril, vivemos confinados à caserna, aos muros do quartel. E, portanto, o nosso contacto com a sociedade civil era diminuto. Portanto, não tínhamos uma exata garantia de que a população aderisse, até porque em finais de março, num jogo Sporting Porto, ou não sei o que, no estado de Alvalade, o Marcelo Caetano esteve nesse jogo e quando foi anunciado aos alto-falantes do estádio a presença do presidente do Conselho de Ministros, o professor Marcelo Caetano, toda a assistência que estava no estádio, era um jogo importante, Sporting Porto, levantou-se em peso e eram milhares de pessoas a aplaudir durante 10 minutos o Presidente do Conselho. E o Marcelo ficou sossegado depois do 16 de março. Da ação do 16 de março e com a prisão dos espinolistas, com o isolamento do Spilo, o Marcelo então ficou descansado. Ele mais tarde disse isto num livro que escreveu. Então fiquei confortado com a assistência, de pé, a aplaudir-me e tal, e eu fiquei ali a acenar. Foi o canto do cisne. Qual foi o papel do capitão Salgueiro Maia? Foi importante? O papel do Salgueiro Maia, a missão que eu lhe dei, depois de ter ido à ordem de operações, eu disse ao Salgueiro Maia, tu, tal como tinha dito aos outros, não tomas apontamento de nada, não escreves nada do que eu te disser. Vais ter atenção à leitura que eu fizer da minha ordem de operações, vou dizer-te qual é a missão e no fim, se tiveres questões a pôr, colocas-me para as tuas questões. Sim, senhor, ele ouviu com muita atenção e tal, no fim, e eu disse-lhe, a tua missão é esta, vens com a tua coluna, formas uma coluna de blindados, carros de combate da Escola Prática de Cavalaria, que é uma unidade forte, e essa é a unidade mais forte que nós vamos empregar na operação. Vens por aí fora, de Santarém, a partir das 3 da manhã, pode fazer-te chegar ao Terreiro do Paço por volta das 5h30 da manhã, com a marcha lenta para os carros de combate e tal. Quando entras em Lisboa, fazes o percurso mais importante que Lisboa tem. Entras portanto, pelo Campo Grande, ou via a segunda circular, entras pelo Pote d'Água, para Campo Grande, rompes até entre Campos, Campo Pequeno, Avenida da República, Saldanha, Fontes Pereira de Melo, Marquês, Avenida da Liberdade, Restauradores, Rossio, Rua Augusta, Rua do Ouro, até ao Terreiro do Paço. Chegas ao Terreiro do Paço, montas o circo todo, apontas os carros de combate com os canhões todos para fora e tal, e ficas ali. Está bem, e depois o que é que eu faço? Não faço nada, ficas ali à espera, porque eu já tinha visto isso no 16 de março. A GNR, a Polícia de Segurança Pública, a Legião Portuguesa, a PIDE, a Cavalaria 7, Lanceiros 2, se nós não conseguimos prender os comandantes, os oficiais superiores dessas unidades que são adversas, vão lá ter contigo. Mas ficas ali à espera e aguentas ali o barco. Podes mandar um pelotão para guarnecer a Marconi, que era ali na Rua de São Julião, mais o Banco de Portugal, para evitar distúrbios e pedradas e tal,
que guarnecem essas coisas em termos de segurança e ficas ali à espera porque vão lá ter contigo. Entretanto, enquanto estiveres ali a entreter as forças adversárias, eu vou tomando com outras forças outros objetivos. Emissão nacional, televisão, aeroporto, a Rádio Clube Português, etc. Quartel-General, que era o objetivo fundamental, Quartel-General da Região Militar de Lisboa, e pronto, e tu ficas só ali e tal. Se por acaso surgir outra oportunidade, então, pelo meio rádio, pelas nossas redes de rádio, vou dizer-te. Se por acaso o Ministro do Exército estiver no gabinete dele a trabalhar, o que é improvável, às 5h30 da manhã, vais lá prendê-lo. Sim, senhor, pronto, ok. Ficou assim. No fim, perguntas, que perguntas é que tens a fazer? Eu tenho duas perguntas. Primeira, temos programa político, em caso de vitória, temos programa político para sustentar a ação militar, temos com certeza, já está tudo tratado. O Melo Antunes, no dia 22 à noite, em casa de Vítor Alves, fez a leitura das bases programáticas que eu lhe tinha dito para fazer, no dia 18 de março, a seguir ao 16 de março. Isso já está feito, já foi corrigido pelo Spínola. O Spínola propôs alterações para ele poder estar presente na Junta de Salvação, o que vai ser a Junta de Salvação Nacional, não o Diretório Militar. Costa Gomes também já teve, por parte do Vasconcelos, conhecimento do programa político do MFA. Temos programa político já visto pelos dois generais. Está certo. Muito bem, ok. Segunda pergunta. Diz-me ele, temos generais no posto de comando? E eu hesitei ali para uma fração de segundo. Temos, sim senhor, temos generais no posto de comando. Não havia ninguém de generais do posto de comando. O Spínola estava em casa, o Costa Gomes estava no hospital militar com a mulher que estava lá internada, não sei o quê. Mas porquê é que eu disse isto a Salgueiro Maia? Porque exatamente naquilo que antecedeu o 16 de março, estávamos para fazer uma ação de 13 para 14 de março, eu tinha ido no dia 13 de manhã a Santarém e estive em casa de um capitão da Escola Prática de Cavalaria, com outros capitães. O Salgueiro Maia não estava em trabalhos de campo, outros capitães, e tinhas feito a leitura de um papelinho que seria uma pretensa, que não era uma coisa de nada, não valia nada, de facto. E esse foi a minha meia-culpa. E elaborado por um camarada meu e tal, para que, enfim, dava umas missões ambíguas e tal, porque, na convicção de que bastava ser uma unidade e o governo caía. Da perspectiva ainda de Beja, da intentora de Beja, de 61, que dizia, sai uma unidade, e as outras, e o governo cai e tal. Não era assim, de facto não era assim. Era preciso ir muito mais além disso. E então, quando eu faço a leitura disso e tal, há um capitão que se levanta da Escola Prática e pergunta, bom Major, desculpe e tal, mas essa ordem de operações, intitulou pomposamente a ordem de operações, essa ordem de operações veio assinada pelo Nacional Spínola. Isso não, o Nacional não, tem uma ideia completamente diferente. Ele acha que nós, mandou-me dizer isso pelo ajudante de campo, com quem eu almocei anteontem, dia 11, o general acha que nós devíamos fardar os seus uniformes Morum, com faixa, espada, luvas brancas, com decorações, e ir para a frente do Ministério do Exército protestar contra a Brigada do Reumático, que vai apresentar a fidelidade para o Marcelo Caetano para amanhã. E diz-me ele, bem, então nós, Escola Prática, não alinhamos nessa aventura. E eu aí fiquei vacinado. E disse, ok, então, quer dizer, é preciso que uma ordem de operações seja assinada por um general. Quando o Salgueiro Maia, aí do dia 17, 18 de abril, quando eu lhe dou a missão, me pergunta, temos generais do posto de comando? Eu pensei nisto, se eu digo a este gajo que não há generais do posto de comando, que sou eu que lá estou, a Escola Prática de Cavalaria é capaz de recusar a missão, não entrar. Foi por isso que eu disse, temos generais do posto de comando, claro, O Salgueiro Maia só vem a saber que não há generais do posto de comando pelo Marcelo Caetano. Porque quando o Marcelo Caetano chama o Salgueiro Maia, é um oficial da GNR, que é meu primo, que era o meu espião para a GNR, vem ao Largo do Carmo para levar o Salgueiro Maia lá acima ao Marcelo Caetano. O Salgueiro Maia entra, faz a continência e tal, o Marcelo Caetano recebe e diz, sim, senhor capitão, o senhor capitão é que comanda aqui esta força e tal, da Escola Prática de Cavalaria. Sim, sou eu, o Salgueiro Maia, do MFA e tal. Muito bem e tal. Então, e há generais acima de vocês, com certeza, o Salgueiro Maia, temos generais e tal. E os generais estão no posto de comando? Pergunta Marcelo. E o Salgueiro Maia responde, com certeza, estão os generais no posto de comando. Olha que não estão, diz Marcelo. Não estão. Não estão. Estão, sim senhor e tal. Não estão. Eu acabo de telefonar para casa do Sr. General Spínola e perguntei-lhe ele se estava a par da situação e tal. O General Spínola diz-me que estava a acompanhar as coisas pela televisão e pela rádio e tal, mas que não tinha nada a ver com o movimento, mas tinha possibilidade de os contactar com gente do movimento. E eu pedi-lhe a ele para vir aqui ao Largo do Carmo a receber o poder, porque eu rendo-me.
E o Sr. General Spínola disse-me que tinha que pedir ordens ao movimento, porque não tinha nada a ver com isto, e nunca seria oficial que levantasse armas contra o seu governo. Portanto, o Sr. General Spínola está em casa dele, com os seus amigos, a acompanhar os acontecimentos, tal como eu estou aqui, preso agora aqui no Quartel do Carmo. Houve dignidade na transmissão do poder? Não sequer para que não havia nada. Eu disse que havia, mas era falso. Mas houve dignidade ou não na transmissão do poder? Acho que houve bastante dignidade. O Salgueiro Maia portou-se com um brilhantismo. Mesmo na Ribeira das Naus, na Avenida Ribeira das Naus, é ele que vai à frente, chamado pelo Brigadeiro Junqueira dos Reis, que era o segundo comandante da região militar de Lisboa. Ele vai à frente sozinho, desarmado com uma granada, disposto a suicidar-se mesmo, se houvesse, se chegasse a esse extremo. E ele afronta, de facto, o Brigadeiro manda o atirador, que era um aspirante, o Souto Maior, manda apontar ao Salgueiro Maia e manda disparar. O aspirante recusa-se, sai da torre do quarto de combate e abandona o quarto de combate e vai entregar-se ao Salgueiro Maia. Portanto, há ali uma cena dramática em que o Salgueiro Maia se porta com um brilhantismo muito grande. E ainda bem que eu coloquei o Salgueiro Maia nessa posição, porque a essa altura, a meio da tarde, o Salgueiro Maia pede-me, pela rádio, Oscar e tal, peço outra missão, porque já estava esgotada a possibilidade de intervenção dele, porque eu perguntei, mas porquê outra missão? Estás em dificuldades e tal, e diz, é que o terreiro de Passos está cheio de uma multidão enorme, já estou a subir para cima dos carros de combate e tudo, e eu militarmente já não tenho possibilidades aqui de fazer mais nada, de atuar. E nessa altura eu disse, ok, então vamos fazer o seguinte, eu já sabia, nessa altura, através da nossa escuta, que o Marcelo Caetano estava no Largo do Carmo, no Comando-Geral da GNR. Através de uma troca, numa conversação entre o diretor-geral da PDGS, o Major Silva Paes, e o Marcelo Caetano às 5h30 da manhã. O Silva Paes telefonou para a casa do Marcelo Caetano, dizendo-lhe que a revolução estava na rua, que havia forças militares na rua, revoltosos, e aconselhá-lo vivamente a sair imediatamente de casa, a fim de evitar para que fosse preso em casa. E o Marcelo Caetano pergunta-lhe, mas então e para onde é que eu me devo dirigir? Vou para o Comando da Região Aérea, para a Messa Oficiais de Monsanto? E o Silva Paes que lhe diz, não, Vossa Excelência deve dirigir-se rapidamente para o Largo do Carmo, para o Comando-Geral da GNR, porque lá estamos seguros, para a Vossa Excelência lá fica segura. Portanto, e o Marcelo Caetano diz, sim senhor, ok, então vou para lá. Portanto, eu sabia que o Marcelo Caetano tinha ido para o Comando-Geral da GNR do Carmo. Portanto, isso dá uma possibilidade, o Salgueiro Maia me pede nova missão, e diz, sim senhor, então formas a tua coluna toda da Escola Prática de Cavalaria, assumes o comando dela, metes aí pela Rua Augusta, chegas ao Rocio, viras para a Rua Nova do Carmo, sobes a Rua Garrete, viras à Calçada do Sacramento, cercas o Comando-Geral da GNR, porque o Coelho está na toca. Coelho era a entidade, o código de identidade do Marcelo Caetano. Coelho está na toca. E ele, pronto, ok, sim senhor, as outras viaturas todas que aí estão, de Lanceiros 2 e de Cavalaria 7, que se renderam a ti, formas coluna com essa gente toda, dás o comando ao Major Jaime Neves, que isso encontra contigo, que eu mandei para aí, que está aí contigo, dás-lhe o comando dessa coluna toda e ele vai para a Penha de França para conquistar para o Quartel-General da Legião Portuguesa. E foi isso que foi feito. Imagine que eu tinha feito o contrário, tinha dado o Jaime Neves para o Largo do Carmo e o Salgueiro Maia para a Penha de França. O Salgueiro Maia hoje era apagado, era uma figura apagada, não tinha aparecido no 25 de Abril, e o Jaime Neves, não sei o que é que teria feito no Largo do Carmo. Era capaz de ter arrebentado com aquilo à bomba, rompia por ali, fazia uma ação de comandos, matava para o Marcelo Caetano, era uma bronca desgraçada. Ainda bem que o meu discernimento nessa altura permitiu pôr o Salgueiro Maia no Largo do Carmo. Otelo Saraiva de Carvalho, falou-se na altura que foi uma revolução sem sangue, mas é uma utopia ou não? Não, foi uma revolução sem sangue. Isso, aliás, constava da melhor das operações. Os camaradas perguntavam, quando eu entregava as missões, naqueles dias que antecederam o 25 de Abril, 16, 17, 18, 19 de Abril, perguntavam, então, e como é que é? Nós matamos quem nos aparecer à frente e tal, disparamos? E eu disse, não, senhor, nunca. Isso consta da ordem de operações, nós não disparamos um tiro. Se dispararem contra nós, se há alguma força da GNR, da polícia, mesmo militar, para disparar contra nós e se opuser, então nós reagimos. Vocês reagem pela força. Mas se isso não acontecer, não há um tiro para disparado por nós. E foi isso que aconteceu, felizmente.
porque de facto houve forças GNR que viram passar aquele grupo, mas quem é que se vai meter com uma coluna militar, pá, de N viaturas, pá, com capacete, pá, com arreios, pá, com armados, munições, etc. Deixaram passar, pá, alertaram, atenção, passou aqui uma coluna militar, não sei o quê, mas não houve ação nenhuma ofensiva contra as nossas colunas. E isso permitiu, de facto, pá, que não houvesse um único tiro, a não ser depois da tarde de 25 de Abril, pá, por parte da DGS, que na António Maria Cardoso, porque não tinha sido ocupado, e por ineficácia, pá, recusa do próprio Jaime Neves, que recusou essa missão. Eu tinha-lhe dado a missão de, com um grupo de 10 oficiais comandos, comandados por ele, assaltarem a PDGS, da António Maria Cardoso. E o Jaime Neves considerou que a missão era demasiadamente arriscada e tal, e que, portanto, recusou a missão. E, portanto, o António Maria Cardoso ficou, pá, sem possibilidade de ser atacada. Outra hipótese que eu tinha pensado era com o tal capitão que me decidia duas companhias que eu há bocado referi, pensava nele como uma possibilidade de substituir o Jaime Neves, que recusara a missão, para essa companhia poder, com 1 ou 2 pelotões, para conquistar a António Maria Cardoso, mas com a recusa de última hora, a António Maria Cardoso ficou por conquistar. Nos meses seguintes passou de capitão a general graduado e foi nomeado comandante da região militar de Lisboa, integrando também o Conselho de Revolução. Fala-me um pouco desse período, por favor. Esse período tem coisas interessantíssimas. Ainda há bocado, pá, tive a oportunidade de dizer a companheiros, pá, com quem estive a almoçar, que um dos aspectos fundamentais que eu quero ver incluído na minha biografia, quando eu um dia morrer, foi a recusa total para que eu fiz perante o próprio Espírito no dia 25 de Abril, no posto de comando. Quando ele aparece no posto de comando, dá um grande abraço e diz, pá, que nós fizemos uma coisa, pá, magnífica, a pátria está-vos agradecida, pá, etc. E desde logo o Spínola propunha-se promover por distinção todos eu e os camaradas que estavam comigo no posto de comando. Louvores, condecorações, honrarias e tal, e eu disse ao Major: nós recusamos completamente qualquer honraria dessas espécies, porque nós cumprimos aqui uma missão, impusemos uma missão, cumprimos-la com êxito, e isso a nós chega-nos. Libertámos o nosso povo, pá, da repressão, da tirania, da ditadura, e para nós isso é o melhor, a coisa mais gratificante. Portanto, recusamos qualquer louvor, qualquer condecoração, qualquer promoção por distinção, nada disso. Continuamos, regressamos às nossas unidades e acabou. Posteriormente, a princípios de julho de 74, Spínola chama-me repentinamente a Belém. Recebe-me no gabinete dele e tal, e na presença do atual governador civil do Distrito de Beja, do então Major Monge, que era do curso mais moderno do que eu na Escola do Exército, na Academia Militar, teve comigo esta conversa. Sentámos e tal, e ele disse: Tel, eu chamei-o aqui porque vou promovê-lo a General de 4 Estrelas e você vai assumir as funções de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Eu vi imediatamente para qual era a perspectiva de Spínola. Eu tinha 37 anos nessa altura e pensei, bem, o general vê que cometeu aqui um erro na sua ganância de alcançar a presidência, ficou sem o comando das Forças Armadas. O facto de ser comandante supremo não diz muito, porque quem assume de facto o comando das Forças Armadas é o chefe de Estado-Maior-General, Costa Gomes. O Costa Gomes empurrou o Spínola para a presidência, sabia que era a missão do Spínola, e ficou com o prato forte, que era as Forças Armadas. Eu vi bem, o Spínola agora pretende afastar o Chico Costa Gomes, de quem é amigo, mas que lhe faz sombra, e substituí-lo por um jovem major, a quem ele vai dar ordens e tal, e vai comandar as Forças Armadas através do major, agora promovido a general, para de repente. Portanto, disse ao major: eu não aceito, já lhe tinha dito isso, eu não aceito qualquer promoção por distinção, não aceito a promoção a general 4 estrelas e, portanto, recuso-me a ser chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Mas tem que ser e tal, porque os seus camaradas só aceitam assim e tal. Está bem, mas eu não aceito. O general Costa Gomes é o chefe de Estado-Maior, escolhido por nós, ele era para Presidente da República, o senhor ocupou o lugar, mas ficou ele a chefe de Estado-Maior e isto está muito bem. Tem a experiência, tem o gabarito, tem a tarimba, tem isso tudo, e eu não tenho, não aceito isso. Bem, da discussão, nasce a luz, e a essa altura é o Monge que propõe ao general, à semelhança do que fez na Guiné, em que o general graduou Forriés em alferes e alferes em capitães para o exercício de funções. O general podia graduar o Otelo, dado que ele não aceita a promoção, graduá-lo para o desempenho de funções de comandante da região militar de Lisboa. Temos que afastar o general Raimon Nogueira, que era um homem de direita, muito amigo de Spínola, mas que era um homem de direita, que não estava dentro do baralho.
e para assumir o comando do COPCOM, do Comando Operacional do Continente. Então. E o Spínola, então, você aceita isso e tal? Eu disse, está bem, isso aceito. Pronto. Graduado, quando eu acabar as funções, regresso à minha patente. Sim, senhor, ficou assim estapelado. E, portanto, depois desempenhei, como achei para que era melhor desempenhar, as minhas funções de Comandante Transmilitar de Lisboa e Comandante Adjunto do COPCOM, naquele período conturbadíssimo do processo revolucionário. Em 26 de novembro de 75, no rescaldo do 25 de novembro, mas eu queria falar no 25 de novembro. Antes que houvesse... Dá-se o 25 de novembro pelo descontentamento que o Otelo estava a ter com o rumo da Revolução, ou não? Não tinha, porque em setembro de 75, 2 meses antes do 25 de novembro, eu fui um dos elementos mais votados, se não o mais votado, para me manter no Conselho de Revolução e das minhas funções. Em setembro de 75, quando já há toda a estratégia montada pelo Grupo dos 9, com o apoio do Partido Socialista e talvez na sombra, eu digo talvez porque não tenho garantias disto, mas julgo que na sombra estaria a mexer os cordéis o Franco Carlucci, embaixador dos Estados Unidos. Já tinha havido conversações do Melo Antunes, ministro dos Negócios Estrangeiros, elemento que elaborou, que redigiu o documento dos 9. Em maio de 75, o Melo Antunes esteve na Alemanha com o Gerald Ford, presidente dos Estados Unidos, e com o Henry Kissinger, secretário de Estado. E recebeu deles uma pressão enorme, no sentido de se travava a Revolução em Portugal e se regressava ao modelo da Europa Ocidental, da democracia representativa, que constava do programa político do MFA, mostrado aos órgãos de informação, anunciado aos órgãos de informação em 26 de abril de 64, ou então se persistíssemos no processo revolucionário, e o Melo Antunes era um terceiro mundista ferranho, se persistíssemos nesse caminho, então o mundo ocidental europeu e os Estados Unidos boicotariam economicamente Portugal. E sem as colónias, sem o apoio económico da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, Portugal ficava estrangulado. O Melo Antunes, perante esta realidade, deixa-se da utopia do terceiro mundo, alinha nisto e vai criar o Grupo dos 9. Portanto, aqui está depois no terreno a mexer os cordéis o Franco Carlucci. Já tinha estado no Brasil, na golpada militar, que leva ao poder os militares a partir de 64 no Brasil, e até falava português, um português abrasileirado, mas falava já português, tinha tido essa experiência do Brasil, e é ele que aqui domina a situação. Tem como apoio político o Partido Socialista, o Mário Soares, de que se torna muito amigo. Anos mais tarde, é o Mário Soares que vai condecorar publicamente o Carlucci aqui em Portugal, devido ao seu papel essencial para a Revolução Portuguesa. E o Melo Antunes, que vai gerir a parte militar com o Vasco Lourenço e com o Vítor Alves, com o Grupo dos 9, o que vai acabar no 25 de novembro. Em setembro de 75, eu sou o mais votado para continuar no Conselho da Revolução e nas funções que estava a desempenhar. Setembro de 75, 2 meses antes do 25 de novembro. Em finais de agosto, eu sou convocado para uma reunião do Grupo dos 9, numa residência de um camarada da Marinha, com outros elementos. E querem pressionar-me para eu assumir a presidência da República, retirando lá o Costa Gomes, que já não lhes oferecia confiança. E fomos a São João da Barra, eu com o Loureiro dos Santos. Na altura era Tenente Coronel, ou Major, não sei o quê, e é o Loureiro dos Santos que vai incumbido da missão de dizer ao Costa Gomes que os 9 retiram o Costa Gomes da presidência para ser substituído por mim. Felizmente o Costa Gomes disse, não, nem esse problema nem sequer chega a ser posto, porque o Costa Gomes entra numa conversa daquelas à Costa Gomes, em que anda ali à roda e não sei o quê, e o Loureiro dos Santos nem sequer tem a oportunidade para dizer ao Costa Gomes que é ele que sai, e que eu vou por lá. E eu fiquei a rir, eu já sabia, já tinha dito ao Loureiro dos Santos, tu organizas a conversa, e eu fico a ver, e quero ver se tu consegues demover o Costa Gomes de sair da presidência. Não conseguiu, ainda bem, pronto. O assunto ficou arrumado 2 meses depois. Tudo isto, que era a minha estrutura militar e tal, desaparece, porque o COPCOM é agora o entrave maior ao fim do processo revolucionário. E, portanto, o COPCOM tem que desaparecer. Há uma primeira avançada, substituído a mim pelo Vasco Lourenço no comando da região militar de Lisboa, fico só com o COPCOM, dá-se o 25 de novembro, é desencadeado o plano operacional que já estava preparado com 3 meses de antecedência do Estado-Maior do IANES, comandado pelo IANES, por incumbência do Grupo dos 9, desenrola-se, portanto, o 25 de novembro, com a vitória dos chamados moderados, logicamente, porque não há resistência oferecida pela malta da esquerda militar que existia em Lisboa. E eu, no dia 26 de novembro, estou num Conselho da Revolução
É a última que assisto, em que logo à partida eu peço a palavra ao Costa Gomes para lhe dizer, meu general, perante os acontecimentos, eu considero que as minhas funções de comandante da região militar de Lisboa estão terminadas com a minha substituição pelo Vasco Lourenço e as minhas funções de comandante do Copcom vão ficar também solucionadas porque eu vou demitir-me para dessas funções. Não, diz-me o Costa Gomes, não senhor, não senhor, o que vai acontecer é que eu vou promovê-lo a general de 4 estrelas e você vai ser vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Isso é o meu general, de certeza que não vou. Eu não aceito. Há camaradas meus que não têm nada a ver com isto, foram presos injustamente, que estão presos em Custóias, caso do Major Campos Andrada, da Polícia Militar, do Major Tomé, do Capitão Coco Rosa, o Diniz de Almeida, etc., oficiais meus do Copcom, e eu não aceito essa situação. Fui traído nessa questão. Camaradas meus que me prometeram que não havia de facto prisões nenhumas, eles estão presos, estão em Custóias presos, eu não aceito isso e portanto não tenho nada já a ver com este conceito de revolução. Nessas circunstâncias eu demito-me disto, retirei as minhas estrelas de general e disse, olha, meu general, estou aqui as estrelas, com licença, pelos galões de major, e estava a preparar para me levantar quando entra o Major Loureiro dos Santos, acompanhado de mais 2 ou 3 oficiais, que pede autorização para entrar, ele era o secretário-geral do Conselho de Revolução, entra, para dizer, nós temos aqui umas medidas importantes a tomar desde já, meu general. E o Costa Gomes, sim senhor, então diga lá para a Guaxão e tal. E o Loureiro dos Santos vai ler as medidas, primeira medida, extinção imediata do Copcom. Era um grande travão à reposição da polícia inicial do 25 de Abril. E eu disse ao general, não é preciso ler mais, meu general, está a ver, a extinção imediata do Copcom é isso, eu já sabia que era isso, portanto, meu general, com licença, gostei muito deste bocadinho, tal, meus camaradas, houve voz, meu general não pode sair para o Conselho e tal, não pode, é dos nossos e tal, eu disse, acabou, para mim, a Revolução acabou aqui, portanto, eu já não tenho nada a fazer aqui, vou-me embora. E abandonei. Portanto, eu podia ter sido por 2 vezes, por pressão dos Presidentes da República, Spínola e Costa Gomes, ser general 4 estrelas e estar hoje a gozar uma reforma de general 4 estrelas com 1000 contos por mês. Assim, fiquei em tenente-coronel, deve ser o único tenente-coronel de todos os tenentes, alferes, tenentes e capitães que fizeram o 25 de Abril, eu que comandei, preparei, fiz a ordem de operações do 25 de Abril sozinho, sem nenhum Estado-Maior, sou hoje o único tenente-coronel. À espera de uma promoção que já devia ter sido outorgada desde 2001, pelo menos. Será provavelmente a história que o vai promover e cada vez mais. Em 1976 e 1980, candidatou-se à presidência da República. Da primeira vez com 16%, como é que explica 1,5%? Quase 17%, Quase 17%. Como é que explica 1,5% na segunda vez? Facilmente, porque na primeira eleição, em que o IANES vê-se com 61%, havia quatro candidatos. O IANES é apoiado pelo Partido Socialista, pelo PSD, pelo CDS, encapotadamente pelo PC, que nunca refere o nome de IANES durante a campanha, pelo MRPP, portanto, por forças também da extrema-esquerda. Há ali uma coligação de forças do centro, da direita, da esquerda e da extrema-esquerda. Eu era apoiado por pequenos partidos que, no seu conjunto, teriam género 1,5% de votos. Portanto, o êxito da minha campanha foi enormíssimo. Eu criei os grupos de dinamizadores da Unidade Popular que se espalharam por todo o país e que de hoje há imensas saudades, há muita gente que se me apresenta e diz, eu fiz parte dos grupos e tal. É uma alegria muito grande poder abraçá-los e foi uma campanha de facto notável. De tal forma que eu, apoiado por partidos que no máximo teriam 1,5% em total, porque eram partidos de 0,6%, 0,8% e tal, acabei por ter 17%, quase 18% de votos. E, portanto, isto foi, de facto, um fenómeno extraordinário. Claro que o IANES, que era apoiado pelos grandes partidos da burguesia representados no Parlamento, o IANES teria fatalmente de ser eleito. Mesmo assim, a minha campanha foi de tal forma retumbante que, numa mesa redonda criada por Joaquim Letria para dar grande relevo ao IANES e que foi levada a efeito na RTP, o Joaquim Letria coloca estrategicamente à esquerda do espectador, à extrema-esquerda, eu. Depois o Otávio Pato, ele no centro, o IANES à esquerda dele, Joaquim Letria, portanto já centro, e o Pinheiro de Azevedo mais à direita. Portanto, estava aqui já uma representação simbólica da esquerda e da direita. Otelo Saraiva de Carvalho, o que é que foi realmente as FP25? As FP25 constituíram-se a partir do núcleo das Brigadas Revolucionárias. Depois do 25 de Abril, as Brigadas Revolucionárias existiam antes do 25 de Abril,
tinham sido criadas pelo Carlos Antunes, que após o 25 de Abril, não sei se chegou a legalizar, mas julgo sim, o chamado Partido Revolucionário do Proletariado, o PRP. E a sigla ficou PRP/BR. As BR passaram a pertencer como braço armado do PRP, liderado por Carlos Antunes e Isabel do Carmo. Em 78, já as brigadas tinham regressado a partir do 25 de novembro, ou antes, até um bocadinho antes, as brigadas revolucionárias, os elementos das brigadas revolucionárias passaram de novo à clandestinidade. Tinham estado, deixaram de ser clandestinas com o 25 de Abril, mas um mês antes do 25 de novembro, prevendo que qualquer coisa pudesse acontecer, passaram de novo à clandestinidade e estavam na clandestinidade em 1978, quando em Massarelos se dá uma ação de tiroteio entre elementos das brigadas revolucionárias contra elementos da Polícia Judiciária, que iam mudar um elemento das brigadas que estava preso em Massarelos para uma outra prisão qualquer, não sei se Custóias, coisa do género. Desse recontro de tiros, morre é vítima um agente da Polícia Judiciária, o que faz com que a Polícia Judiciária desencadeie uma ação de prisão imediata de dirigentes, sobretudo do PRP, porque, estando os das brigadas revolucionárias clandestinos, não sabiam onde é que eles se encontravam, mas prendem o Carlos Antunes, a Isabel do Carmo, etc., e outros dirigentes do partido descabeçam o partido. E julgo que eles vão ficar presos cerca de 2 anos ainda, Carlos Antunes, Isabel do Carmo e outros. Os elementos das brigadas revolucionárias, nessa altura, portanto, junho de 78, fogem todos do país, uns vão para a América Central, Nicarágua e não sei o quê, e outros, a maior parte, quase a totalidade, para o País Basco. E ficam lá até outubro de 79. Em outubro de 79 regressam a Portugal, clandestinamente, e vão formar as Forças Populares 25 de Abril, que se criam como um partido armado, revolucionário, com a sua declaração de princípios, os seus estatutos, o seu programa político, etc. Este programa político das Brigadas Revolucionárias, agora chamadas FP25, que se criam como partido, já não são braço armado de ninguém, já não são o braço armado do PRP, o PRP estava preso e vai deixar de existir, forma-se como um partido tipo Brigate Rosse da Itália, partido armado, clandestino, revolucionário. E vão surgir em abril de 1980. Nessa altura estava a informação, dadas as eleições parlamentares que se iam avizinhar e as presidenciais de 80, estava a informação, eu tinha dado a tentar coligar diversos partidos da esquerda revolucionária, UDP, MES, FSP, PRP ainda, que ainda existia nessa altura, estava a tentar coligá-los numa frente eleitoral que deu o nome da Força de Unidade Popular, a FUP. Concomitantemente com o lançamento da FUP, que o Manuel Serra, em conferência de imprensa, vai proclamar em janeiro de 1980, vão aparecer em abril, através de petardos que são colocados como panfletos nas caixas do lixo em Lisboa, os caixotes do lixo, as EP25. Isto provoca, na FUP, já formada, provoca uma perturbação muito grande. Há gente do MES que exige imediatamente, o Augusto Mateus, o Ferro Rodrigues, etc., exigem uma imediata clarificação de posições e, sabendo que na FUP estavam também elementos do PRP, sabendo que eram as FP25, exige, por parte da FUP, uma clarificação de posições. E é elaborado para um comunicado à imprensa, que é feito pela FUP, verberando tremendamente e criticando ferozmente as EP25, que tinham feito já uma ação de assalto a um banco em Sintra, em que tinha morrido um guarda republicano. E pois, estou eu presente e tal, sim senhor, nós assinamos isso e tal. Isto vai provocar, depois, dentro da própria FUP, um problema muito grave. É que os elementos do PRP, que também estão na FUP, são completamente contrários à exaltação pública das EP25, porque eram camaradas filhos das BR e que eram família política do PRP. Bom, há aqui uma tal complicação do sistema que os camaradas do MES e da FSP e tal acabam pouco e pouco por ir abandonando a FUP. A FUP acaba por ficar com o PRP, o que sobrava do PRP, e com a OUT, que era a Organização Unitária de Trabalhadores, associação política, que se tinha formado em abril de 1978. E como é que o Hotel de Saraiva de Carvalho aparece nas FP25? Porquê? Bom, eu conhecia os elementos das FP25, conhecia-os todos do PREC,
eram elementos das Brigadas Nacionais, que eu depois tive o prazer para conhecer pelas ações que tinham desenvolvido durante a ditadura. Quando eles, os elementos das brigadas, regressam a Portugal e formam os EP25, eu venho a saber, por elementos do PRP que estavam na FUP, venho a saber quem eles são. Eu conhecia-os. Eu tinha elaborado, desde 77, tinha entrado para um projeto que era o projeto global, de 3 componentes essenciais, que era uma delas a OOT, a tal Associação Política que eu me refiro, fundada em abril de 78, que tinha mais 2 componentes clandestinas, secretas. Uma era uma estrutura civil armada, de que estava encarregado na formação de trabalhadores, formação militar de trabalhadores, um elemento que tinha sido do PS e que estava nessa altura na FSP do Manuel Serra, que já faleceu, e tinha uma secção de quartéis liderada por um primeiro sargento da Força Aérea, que tinha sido do PCE, da ARA, e que agora era primeiro sargento da Força Aérea, e é que eu encarreguei da parte de quartéis. Com o aparecimento da CP25, este sargento demite-se da sua função de quartéis, na parte de secção de quartéis, o elemento da estrutura civil armada mantém-se, mas a certa altura a estrutura civil armada começa a ser infiltrada por elementos da CP25, que elementos tinham armas, e, portanto, eram elementos que com facilidade entravam numa estrutura civil armada porque conheciam armas, manejavam as armas e tal. E eu começo a ser confrontado com a existência, dentro da estrutura civil armada do projeto global, de elementos da ZP25. Das duas, uma, ou eu tinha abandonado a organização, o que fez o primeiro sargento da Força Aérea, que me disse para o hotel, a partir deste momento, a partir do momento em que entra na organização estas EP25 armadas, eu sei o que é que isto vai dar. Eles vão infiltrar-se aqui e eu não estou disposto a assumir isto. E abandonou. A minha perspectiva era de aguentar a situação até participar nas eleições parlamentares de 1980. Já não consegui. Porque, entretanto, houve um problema de questão jurídica, porque quando pretendemos legalizar a FUP, o MRPP interpôs um recurso dizendo que a FUP tinha apresentado os papéis para a legalização, o processo de legalização das assinaturas e tal, para o conhecimento da FUP como partido para concorrer às eleições com 24 horas de atraso, o que levou a que das 22 comarcas em Portugal, 9 tivessem recusado o processo de legalização da FUP e outras 13 aceitaram o processo de legalização. Considerámos, a nível de Comissão Política da FUP, Manuel Serra, eu, Boto Liz, etc., que então não concorríamos, se não podíamos concorrer a todas as comarcas, não concorríamos em nenhuma. Resultado, fracassou a minha possibilidade de entrar no Parlamento com a FUP em 1980. No entanto, ainda fui às eleições presidenciais de 1980, apoiado por aquilo que era ainda a FUP, o que existia ainda da FUP. E o Manuel Serra foi um apoiante considerável. O Manuel Serra, que vinha do Partido Socialista e tinha criado a FSP. As coisas vão-se avolumando, as FP25 vão-se afirmando no terreno, vão assaltando bancos, vão colocando bombas, a essa altura entram no homicídio, entram na liquidação de empresários que eram destacados pelo governo para descapitalizar empresas, tal, para colocar as empresas em asta pública quase, e começam a liquidar pessoas. E o hotel sabia ou não? Soube que eles eram anunciados, eles faziam comunicados a dizer que tinham a assumir a responsabilidade do homicídio, portanto sabia que eram elementos das EP25 que estavam a liquidar. Mas a verdade é que alguns deles já tinham entrado no projeto global. Portanto, a minha ambição reportava-se agora a 84, possibilidade de entrar nas eleições parlamentares. E fui aguentando a situação, não saí do projeto global, não abandonei, não fiz extinguir o projeto global, com esta perspectiva de chegar ao Parlamento. Como cabeça de lista por Lisboa, o Manuel Serra, número 2, um outro camarada meu, cabeça de lista pelo Porto, para ver se conseguimos lugares no Parlamento, para ali discutirmos as nossas posições. A condenação... Antes de eleições, e é isso que vai motivar a minha prisão. Eu vou ser preso, e fico preso durante 5 anos em prisão preventiva. Quem articula tudo isto são os 70% de quadros do PCP que estavam na Polícia Judiciária nessa altura. E eu tenho essa informação segura por um ex-diretor da Polícia Judiciária, que me garantiu isto. 70% dos quadros da PJ, nessa altura, em 1974, eram elementos militantes do Partido Comunista. E esses 5 anos na prisão foram maus, naturalmente, mas que mais-valia lhe trouxeram?
Deram uma garantia de uma coisa, pá, não entro mais em lutas partidárias. Eu, de facto, tinha um contencioso grave, pá, com o Partido Comunista. A minha participação nas eleições de 76, que foi a maior derrota sofrida pelo partido, porque mais de metade da massa eleitoral do partido votou em mim, nas presidenciais de 76, o partido tinha-me feito chegar mensagens de que eu não devia participar nas eleições presidenciais de 76. Foram à minha casa delegações de quadros importantíssimos e influentes do PC, que não eram do Comitê Central, mas eram quadros de advogados, desde o Duarte Vidal, já falecido, até o Peter Santos, que não era quadro do PC, mas também andava ali na Orla, foram à minha casa para instar junto de mim para não participar das eleições presidenciais de 76. Porque o PC apresentava o seu candidato, Otávio Pato, mas queria fazer eleger o Ianes. E eu, teimosamente, fui às eleições. Mais de metade da massa eleitoral do PC votou em mim. Isto foi tremendo. Isto criou entre mim e o PC para um contencioso para terrível. Depois de libertado. E o PC vinga-se quando eu anuncio que vou participar das eleições parlamentares de 84 e depois das eleições presidenciais que se seguem em 1980, outra vez, terceira vez candidato à presidência, o PC resolve liquidar-me a possibilidade de estar presente para as eleições. E então articulo isso. Tem 70% dos seus quadros, de quadros da PJ, são militantes seus. A Procuradora da República, a Cândida Almeida, é militante de cartão do PC. O marido dela, o Armando Maxiano, é militante do PC. E chega depois a Inspetor-Geral do Ministério da Administração Interna. O homem que, como agente da PJ, faz os interrogatórios aos arrependidos, era militante do PC, regimentado por Cândida Almeida para a equipa dela. E, portanto, eu tive a oportunidade de ler os relatórios de interrogatório desse agente, do agente Coutinho, que depois chega a inspetor e que é o braço direito do Armando Maximiano para o Ministério da Administração Interna. Li os interrogatórios que ele fez aos arrependidos. Os arrependidos nunca falam em mim, nunca estiveram em contacto direto comigo, mas há um que diz que esteve uma vez numa reunião, que já não se lembra quando é que foi, no anfiteatro de Química da Faculdade de Ciências, na rua da Escola Politécnica em Lisboa. E o agente Coutinho pergunta, mas senhora, então, e o que é que o hotel disse a essa altura? Eu quero saber as coisas do hotel. O que é que o hotel disse a essa altura? Porque ele conta como é que foi aliciado, recrutado pela CP25, era um pescador da Costa da Caparica. Diz, então, eu fui dos Godupes e tal. Então, e você conheceu o hotel? Não, eu só vi o hotel uma vez, conheço muito bem o hotel, mas só ouvi uma vez e tal. Então, e quando é que foi? Foi numa reunião na rua da Escola Politécnica, Faculdade de Ciências, Anfiteatro Químico e tal. Sim, senhor, então, e o que é que o hotel? Quantas pessoas é que estavam lá? Estavam para aí umas 150. 150, e o que é que o hotel disse? Não, o hotel disse que era importante para os trabalhadores prepararem-se até militarmente para, no caso do fascismo regressar a Portugal, para poderem atuar e tal, até levar à insurreição no país e tal. Sim senhor, então, pronto, logicamente, quando o hotel está a falar na necessidade de criar um exército de trabalhadores, ele está a lançar a CP25. Isto é uma lógica redutível. Bom, mas o rapaz, não sei, o hotel disse foi isto. E quem é que estava na mesa com ele? Eu estava sozinho na mesa. Sim, senhor, e tal. Então, e depois, vamos lá ver, mas quando é que foi essa reunião? Não sei, já foi há muitos anos e tal. Mas pode ter sido em finais de 79, princípios de 80? E o rapaz, que não se lembra quando é que foi, pode. Resultado, em todos os documentos que são paridos a partir daí, desde a nota de culpa, elaborada pelo juiz, que depois vai, a nota de culpa, elaborada pelo juiz, que vai presidir ao tribunal, que me julga, e é ele que elabora a nota de culpa a partir da acusação do Ministério Público, da Cândida Almeida, e vai copiar praticamente a acusação. Portanto, vai assumir no tribunal, como presidente do tribunal, que tudo o que lhe está de acusação é verdade. Bom, a partir daí, todos os documentos começam assim, desde a nota de culpa até a sentença final. Em finais de 79, princípios de 80, o Hotel Saraiva de Carvalho reuniu para formar a ZP25. Bom, simplesmente nos documentos, é por isso que eu referi há bocado à agenda que a PJ me capturou em 19 de junho de 84, quando faz a busca à minha casa. Na agenda constava lá que a reunião, a única em que eu estive na minha vida, a reunião no Anfiteatro Química da Faculdade de Ciências, na rua da Escola Politécnica em Lisboa, teve lugar em 14 de janeiro de 78. E porquê que isto é importante? Porque em 23 de março de 78, o Anfiteatro de Química da Faculdade de Ciências, na rua da Escola Politécnica em Lisboa, ardeu completamente. E nunca mais foi restaurado. O que significa que em finais de 79, princípios de 80, essa reunião não pode ter tido lugar. O que o rapaz se lembrava, e tinha estado, é na reunião de 14 de janeiro de 78.
que levou de facto à criação da OUT, que teve lugar em abril de 78, com o Congresso da Marinha Grande. Em 1990. E, portanto, isto nunca podia, essa reunião não Otelo, podia ser realizada. Mas é o agente Coutinho do PCP, como agente da Polícia Judiciária, que leva o rapaz a assinar que em finais de 79, princípios de 80, para se que é mentira. Otelo, em 1996, a Assembleia da República aprovou o indulto. Como é que viu essa atitude? Foi o reconhecimento da não-culpa? Não. Aqui não há reconhecimentos, pá. Não. O indulto surge em 1996 pelo seguinte. Eu fui libertado em 1989 e, entretanto, quando eu cumpri, segundo o Código de Processo Penal, cumpri 3 anos de prisão preventiva após a nota de culpa que me tinha sido apresentada. Passados estes 3 anos, e a nota de culpa foi-me apresentada 7 meses depois de eu estar já em prisão preventiva, portanto, é a partir desses 7 meses, já estava 7 meses em prisão. É-me apresentada a nota de culpa e a partir daí começam a contar-se 3 anos, segundo o Código de Processo Penal. Ao fim desses 3 anos, se o processo não estivesse resolvido, eu e os meus companheiros da FUP devíamos ter sido libertados. Isto acontecia, esses 3 anos de prisão preventiva após a nota de culpa, aconteciam em janeiro de 88. Não fui libertado, mas pedi ao meu advogado que apresentasse ao Supremo Tribunal de Justiça um requerimento de habeas corpus. Ele apresentou, entregou um requerimento de habeas corpus, janeiro de 88, 20 de janeiro de 88, e o requerimento foi indeferido. Entretanto, eu chamo o Ianos a tomar. E digo, Ianos, António, vais elaborar, qualquer cidadão pode fazê-lo, tu que deixaste a Presidência da República, vais apresentar um requerimento de habeas corpus para a minha libertação. Fazes isso já, entregas isso já no Supremo Tribunal de Justiça. E o Ianos elaborou e apresentou o requerimento de habeas corpus do Supremo Tribunal de Justiça em março de 88, indeferido. O resultado, eu excedi mais de 16 meses o período legalmente previsto pelo Código de Processo Penal para estar em prisão preventiva. E ninguém se importou com isto. Hoje fala, um tipo está por um pau poderoso, está preso 2 meses, pede uma indemnização de 160 mil contos ao Estado. Eu estive preso 5 anos com 16 anos em excesso de prisão preventiva, com acusações perfeitamente infundadas e falsas. Ninguém se importou com isso, É possível fazer outra revolução naquela altura? Não, é que eu considerei tudo isto, inclusive a minha prisão durante 5 anos, como um acidente de percurso. Eu era um elemento, um Dom Quixote a batalhar sozinho contra moinhos de vento, e tinha contra mim o Partido Comunista, a sociedade em geral, que cria a democracia burguesa parlamentarista, e que este gajo é um perigoso revolucionário, temos que o eliminar. Ou seja, fez o trabalho sujo, primeiramente. Otelo, se olhando para trás na sua vida, o que era capaz de mudar? Eu era capaz de... Não tenho feito para isso. Eu ia dizer, eu era capaz de ter refriado a confiança, a amizade, a lealdade que eu tinha com camaradas meus. O que não aconteceu, portanto, na altura. E, portanto, eu senti-me, de facto, traído, enganado, vilipendiado por camaradas meus em que eu depositava grande confiança e tal, e julgava que tudo no MFA se traduzia por uma lealdade muito grande, um confronto de opiniões e a possibilidade de, como Vasco Lourenço fez, por exemplo, em setembro de 75, informou-me que se a esquerda der algum pretexto, nós, 9, já encomendámos ao Ianos um plano de operações, desencadeamos uma ação que elimine qualquer validade da esquerda e tal. E eu tinha-lhe dito, Vasco Lourenço, comigo está descansado, eu não pegarei nunca de veto contra camaradas meus. Portanto, de mim nunca sairá qualquer iniciativa nesse sentido, sabe isso perfeitamente. 2 meses depois acontece o 25 de novembro. O pretexto é a ocupação das bases aéreas pelos paraquedistas, que é liderada por camaradas meus ligados ao Partido Comunista. Portanto, há aqui uma conjugação de esforços entre o Partido Comunista na ocupação das bases aéreas e que vai servir de pretexto para desencadear a ação dos 9 liderada por Ianos. Uma última questão agora, depois desta conversa que tenho apreciado bastante, é uma verdadeira lição de história. À distância de 35 anos, o 25 de abril de 74, está a cumprir ou não cumpriu os propósitos? Não está a cumprir a totalidade. Deram-se avanços enormíssimos, não é? Segundo o programa político do MFA, apresentado em 26 de abril de 74,
a democracia burguesa parlamentarista foi instaurada. Pronto, existe, funciona mal, bem, mas os partidos foram recuperados, há partidos políticos que lutam entre si pela hegemonia do poder e, portanto, desenrola-se essa atividade. Mal ou bem, não interessa, para mim mal, mas desenrola-se, portanto, não há aqui uma conjugação de esforços para a melhoria do país, há cada partido a lutar pelas suas prerrogativas e pelas suas panelas, pelas suas panelinhas de poder, no sentido de dar benesses para os militantes e aos quadros, etc. Portanto, é isso que se está a verificar perante a passividade da população portuguesa, que vai refilando e tal, mas que aceita isto. A descolonização foi feita, felizmente, portanto, aquilo que era um dos grandes objetivos, dentro dos 3Ds, do democratizar, de descolonizar, desenvolver, a descolonização foi feita. O caso de Timor prolongou-se por muito mais anos do que aquilo que teria sido plausível a verificar-se, mas felizmente acabou. Há novos países independentes que seguem o seu rumo, alguns com enormes dificuldades, como é o caso da Guiné, como é o caso de Timor, mais a Guiné talvez ainda, porque há lutas pelo poder entre etnias que tornam o processo sangrento. Mas pronto, cada país segue o seu rumo, com mais ou menos corrupção, mais ou menos sangue, mas estão entregues a si próprios. Claro, Salazar nunca quis pensar em qualquer independência para as colónias portuguesas, portanto nunca cuidou de formar quadros dessas colónias para um dia tornar essas colónias independentes com os seus próprios quadros. Nunca fez isso propositadamente, pelo contrário, preparou o país para uma guerra qualquer que havia de vir e que surgiu em 61, e portanto, pronto, quando dizem, mas devíamos ter formado quadros depois do 25 de Abril, formar quadros políticos para novos países independentes, nem pensar. Não estavam criadas condições já nessa altura para isso. Os movimentos de exportação não aceitavam. Pronto. Mas a descolonização está feita, mal ou bem, era o que era possível fazer-se e aquilo foi feito. Pronto. A parte do desenvolvimento vai-se fazendo. A integração de Portugal na então Comunidade Económica Europeia foi positiva, houve grande fluxo de capitais para desenvolvimento para o nosso país, hoje as condições são completamente diferentes, há uma recessão muito grande, enfim, vamos ver o que é possível fazer em termos de desenvolvimento para que o país possa ter melhores possibilidades para se integrar no espaço europeu, que é o seu, no espaço geoestratégico, que é o nosso país. Claro que há objetivos que não foram concluídos e que a mim me perturba enormemente como militar de Abril, que teve os seus ideais. E um deles fundamental é que aquilo que era a tentativa de elevação do nível económico, do nível social, do nível cultural de um povo oprimido por 50 anos de fascismo, não se verificou. Há hoje, quando eu olho para os jornais e vejo que há 2 milhões de portugueses em estado de pobreza, quando há 8,3% de taxa de desemprego, quando há 10% de analfabetos no país, considero que, de facto, esses objetivos, um dos objetivos importantes do 25 de Abril, que era elevar a todos os níveis o povo português para outros patamares de bem-estar e de felicidade, isto é, em relação aos mais desfavorecidos, isso não foi feito. Não está feito. E, portanto, é uma lacuna muito grande que 35 anos depois do 25 de Abril eu deploro enormemente. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade,
à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade.